Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Flamengo, né? O Boto já chegou aí botando moral no time do Flamengo, já tem aí possíveis contratações do Mengão, né? Já tem participação aí de lucro do Flamengo aí em jogador e muito mais. Ficou interessado e quer saber tudo que a mídia falou? Então assiste esse vídeo até o final. Roberta Barroso voltará aqui ao nosso telão para falar agora do Flamengo, Beta. É isso, Mário. O Flamengo que anunciou o novo diretor-geral, Paulo Dutra, que é um velho conhecido do rubro-negro. Ele trabalhou no clube entre 2013 e 2017, mas como diretor administrativo. E aí, nesse período, ele foi responsável, inclusive, pela reestruturação da área financeira, renegociação das dívidas, implementação do sistema de controle e orçamento e também pela construção do CT, construção do Ninho do Urubu. Ele acabou saindo em 2017, volta então agora na gestão do BAP, que começou então essa semana, nesse ano de 2025. O Paulo Dutra vai ter um cargo remunerado, isso faz parte também desse processo da profissionalização do futebol rubro-negro que o BAP vinha também pregando durante a campanha. O Boto foi apresentado essa semana, já estamos com um probleminha na conexão da Roberta Barroso, que estava trazendo então mais atualizações dessa movimentação de uma nova fase, né, do Flamengo agora com a nova diretoria, montando a sua equipe e se preparando então para 2025, mudando principalmente a parte da diretoria, dessa parte da cúpula. Vene, vamos falar. Você disse centroavante? Público. Centroavante. A gente está precisando lá no Flamengo. Aí, tem vaga no Mengão, hein? Vamos trazer logo essa bomba aí. Vai lá, Vene. Porque não é só o Gabigol que pode trocar o Flamengo pelo Cruzeiro. Tem outro jogador também que está perto, podemos dizer assim, porque tem até proposta já na mesa do Flamengo. Trata-se do zagueiro Fabrício Bruno. E é uma proposta interessante. Pro Cruzeiro também? Do Cruzeiro também, exatamente. O Cruzeiro veio forte em cima do Fabrício Bruno, lembrando que é um jogador que já atuou por lá. Ou seja, o jogador também vê com bons olhos uma transferência para o Cruzeiro, porque retornaria para a casa dele, cidade foi revelado, dele, né? Ficar perto da família, exatamente. E a gente pode trazer mais detalhes quando você me autorizar. Não sei se vai rodar o VT aí agora. A gente vai trazer novidades, vamos bater um papo porque eu acho que a gente precisa, com o Dedé também. A gente precisa explicar por que seria uma boa essa venda do Fabrício Bruno do Flamengo para o Cruzeiro. A gente já vai explicar porque isso, tem bastidores em relação a isso. Daqui a pouquinho o Vene vai dar todos os detalhes, a opinião, vai explicar, fica, sai. O Dedé Onelei também vai dar a opinião dele em relação à saída, a possível saída do zagueiro Fabrício Bruno. O Flamengo tá cheio de mudanças para essa temporada, a gente já sabe que o Gabigol vai pro Cruzeiro, o Vene já colocou aí que o Fabrício Bruno pode ter o mesmo destino, então o Flamengo segue à procura de um atacante. Quem vai ser o centroavante do Flamengo? Pedro só deve voltar no meio do ano. Daqui a pouco a gente volta para falar mais desse drone do Vene. A imagem que o torcedor do Flamengo não queria ver virou realidade. Gabigol foi anunciado como reforço do Cruzeiro e já posou com um novo uniforme. Ele será apresentado para a torcida celeste neste sábado com um grande evento no Mineirão. Enquanto isso, o rubro-negro segue em busca de um substituto para o atacante, com nomes como o do jogador do Shakhtar da Ucrânia, Lassina Traoré, sendo avaliados. O novo diretor José Boto segue mapeando o mercado ainda sem anúncios de reforços no elenco. A principal novidade foi, mais uma vez, a chegada dos diretores da gestão de BAP. Paulo Dutra, que já esteve no Flamengo de 2013 a 2017 com bandeira de Melo, retorna ao rubro-negro no cargo de diretor-geral. Há apenas um mês da Supercopa contra o Botafogo, um Flamengo ainda com muitas dúvidas, em um ano que promete ser agitado para a torcida flamenguista. Vene Casagrande, Fabrício Bruno pode estar de saída então para o Cruzeiro, um zagueiro de seleção brasileira, foi convocado esse ano, mas que perdeu espaço com o Felipe Luiz entre os titulares, né? Desde que o Felipe Luiz assumiu, ele já não é o zagueiro titular. A gente sabia que Ortiz e Léo Pereira são os preferidos, mas ainda assim ele vem jogando bastante na reta final da temporada.
Sai, não sai, valores, a sua opinião, desmembra tudo, amigo. Vamos lá, Flavinho, primeiramente boa tarde, agora de maneira oficial, boa tarde Boa também, tarde André, seja vocês, bem-vindo. obrigado. Feliz ano novo também para todo mundo, que teve gente que não assistiu ao nosso programa ontem, agora feliz ano novo também para todos que estão em casa. Pois é, então o Fabrício Bruno ele pode trocar o Flamengo pelo Cruzeiro, vamos trazer todas as informações. A primeira proposta do Cruzeiro ao Flamengo já está na mesa do Flamengo, inclusive as diretorias já estão conversando, é de 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do atleta. O Flamengo hoje é dono de 100%. Então, proporcionalmente falando, é como se fosse 10 milhões de euros por 100%. O Flamengo manteria 50% dele de uma venda futura. Pois tem um problema. Muita gente é contra a saída do Fabrício Bruno, alegando que nos últimos meses a antiga gestão recebeu uma proposta avaliada em 12 milhões de euros e mesmo assim não vendeu. Primeiro ponto, na ocasião o Flamengo topou vender, foi um jogador que não quis ir. Um salário, beleza, né? Que exatamente, o salário ele não gostou, ele não aprovou, acabou optando por ficar no Flamengo. Hoje o Fabrício Bruno tem 28 anos, ele completa 29 e por coincidência no dia do meu aniversário, no dia 12 de fevereiro, ou seja, daqui a alguns dias ele vai completar 29 anos. Hoje o Fabrício Bruno é reserva. E o Felipe Luiz, quando ele foi consultado pela diretoria do Flamengo sobre essa situação, sobre uma possível saída do Fabrício Bruno, o Felipe Luiz autorizou a saída. Falou, olha, beleza, vocês podem vender porque hoje é um jogador considerado reserva, na minha opinião, ele será muito pouco utilizado. E também é um jogador que está insatisfeito, isso é a informação, porque de um dia para o outro, literalmente, de um jogo para o outro, após a chegada do Felipe Luiz, ele se tornou reserva. E é um jogador que está insatisfeito, ele não quer ser reserva, ele quer ter oportunidade para jogar. Mas, Vene, lá no Cruzeiro ele vai jogar? Vai, porque o Fernando Diniz já conversou com o jogador e conta com o jogador, quer ter o jogador nessa temporada em 2025, acha que o jogador pode ser titular no esquema de jogo dele. Então, vamos juntar todas essas informações. É um jogador que está insatisfeito e tem um dos maiores salários do atual elenco, isso precisa ser dito. Eu não vou entrar aqui nos méritos de valores, que eu acho antiético, mas eu posso garantir para vocês que estão nos assistindo que hoje o Fabrício Bruno ganha um salário patamar atacante que decide jogo. É um salário alto. Salário alto, contrato longo até 2028, jogador insatisfeito. Felipe Luiz já autorizou a saída dele. Idade avançada. Idade avançada, ainda tem isso. Nessa temporada, dificilmente vai chegar uma proposta melhor do que essa, ou uma proposta igual que chegou na temporada passada de um clube inglês. Então você pega todos esses fatores, isso me faz crer o quê? Que a venda é sim uma boa. Mas, Vene, com esse valor que o Flamengo vai vender, o Fabrício Bruno consegue contratar um jogador? Claro que consegue. É para isso que José Boto chegou. Porque é um cara que entende muito de mercado, é um cara que trabalha com scout e eu tenho certeza absoluta que ele pode encontrar um jogador do perfil do Fabrício Bruno ou até melhor por essas condições financeiras. É óbvio que o Flamengo pode negociar com o Cruzeiro um valor melhor. Você vende mais direitos econômicos por um valor maior. O Flamengo pode fazer isso. Não necessariamente tem que ser esse valor. O que eu acho a venda tem que ser feita. Porque se a gente pega todos esses fatores, o jogador só vai ficar desvalorizado durante 2025 e vai chegar num determinado momento que não vai conseguir uma proposta melhor que essa. Então pega todas essas informações que eu trouxe, tudo isso, junta tudo numa caixinha e aí você toma a decisão. Qual é a decisão? Na minha opinião, vende o jogador para o Cruzeiro. É óbvio, negociando um valor maior, uns direitos econômicos maiores, até mesmo forma de pagamento. Importante a informação que o Vene trouxe aqui também, de que o Diniz já entrou em contato com o Fabrício Bruno. É a favor, claro, né? Tá? O técnico atual do Cruzeiro, Fernando Diniz, aprova a contratação, já teria até adiantado que jogaria com ele lá no Cruzeiro, seria titular o Fabrício Bruno, que também pensa em seleção brasileira, deve ter o objetivo de ir para a próxima Copa do Mundo. A gente lançou a enquete. Você acha que o Flamengo deve negociar o zagueiro Fabrício Bruno com o Cruzeiro? Sim, perdeu espaço, maioria, e em 54,8% não, o valor é baixo. 5 milhões de euros por 50%, 38,7%, está crescendo. Não vai reforçar o rival, o Cruzeiro contratando tanto, pode ser um concorrente aos títulos nacionais, né? Enfim, o time chega forte para a próxima temporada, pelo menos em relação a contratações. A tua opinião, Dedé ou Nelei, é uma boa o Flamengo? Ele deve negociar o Fabrício Bruno com o Cruzeiro ou um zagueirão desse você
segurava? Então, Flávio, primeiro, parabéns. Feliz ano novo pra todo mundo. Obrigado Boa aqui pelo tarde, convite. mais uma vez, Dedé. Ele Você é meu amigo. Parceiro. Só pra saber, só pra saber. Então, com relação à questão do Fabrício Bruno, acho que o Vene tocou em pontos importantes, né? Principalmente a questão dele estar jogando, né? Ele já se tornou um reserva pro Felipe Luiz, o jogador percebe isso, né, Flávio? Ele percebe e ele tem a ambição de ir pra seleção, Copa do Mundo batendo na frente aí já ano que vem, né? Então, eu acho que o Flamengo segurando o percentual de 50%, se ele for bem, for valorizado, né? E o sonho dele é querer ir pra ser campeão do mundo, né? Então, acho que pro Flamengo, ter um jogador na reserva, um ativo desvalorizando, o passado um ano todinho, jogar em algumas situações, sem contar que o fato dele não tá jogando vai deixar ele também num momento ruim, né? Então, eu acho que vai ser bom pra todo mundo, né? O Fernando Diniz gosta do jogador, ele vai continuar jogando, né? O estilo do Fernando Diniz, pra mim, é um estilo um pouco, não casa muito com o jeito do Fabrício Bruno jogar, mas corre pra trás, e eles correm muito pra trás, o Fabrício Bruno, né? Tem muita velocidade, né? Era uma das coisas que acontecia muito no Fluminense, não tinha recomposição rápida defensiva, né? Então, acho que pro Flamengo e pro Cruzeiro e pro próprio Fabrício Bruno é um bom negócio, né? E o Dedé ainda tocou num ponto interessante, porque a gente precisa mencionar isso. O Fabrício Bruno, ele perdeu a vaga de titular no Flamengo e também perdeu a vaga na seleção brasileira pro próprio Léo Ortiz. Que foi chamado, né? Pois é, e o Fabrício Bruno não foi chamado porque não estava jogando com uma certa frequência. Então, gente, assim, na boa, é óbvio que muita gente para e analisa. O valor é baixo, chama atenção, porque muita gente fala assim, é 5 milhões de euros. Não, é 5 milhões de euros por 50%. Por isso que eu acho que o Flamengo pode negociar um valor maior e vender mais direitos econômicos. Porque é um jogador que vai completar 29 anos, dificilmente vai ter uma venda alta futuramente. Então, acho que você pode negociar isso com o Cruzeiro. Mas eu penso que não pode perder essa oportunidade de vender esse jogador agora. Porque é um jogador que vai ficar cada vez mais valorizado, porque o próprio Felipe Luiz conversou com o atleta e disse que ele jogará pouco. E o Felipe Luiz entende. Beleza, Fabrício, você vai ser mais feliz no Cruzeiro? Pode ir, eu não vou te segurar aqui. Óbvio que depende agora da diretoria também. É outra coisa que também me chamou a atenção nessa história, o fato do Felipe Luiz liberar o Fabrício Bruno. Eu digo o seguinte, você tem um terceiro zagueiro aí de qualidade, de segurança, num calendário tão apertado. A gente vive dizendo, é importante ter 2 times, cada posição precisa de 2 jogadores, o cara é de confiança, tá ambientado. Aí eu não sei se o Felipe Luiz já considera algum garoto da base ou alguém no mercado aí que possa chegar para suprir, ou se o fator extracampo de uma insatisfação do Fabrício Bruno ter pesado. Será que tem alguém já em Flavinho, a gente não pode esquecer que o Felipe Luiz, ele era jogador... O Davi Luiz está saindo para aqui, tu lembrou bem. Davi Você Luiz perde já o Fabrício Bruno e se confirmar, Davi Luiz já saiu. Teoricamente, para a vaga do tem que Davi ter um cara Luiz, de confiança ali para entrar. Daqui a pouco vem Copa do Brasil, tem que poupar, e aí tu não tem um outro zagueiro do mesmo nível. Teoricamente, para a vaga do Davi Luiz, eu considero o Cleiton, que é um bom jogador jovem. Eu acho que o Cleiton ele pode dar conta do recado para aquilo que o Davi Luiz estava apresentando. No caso do Fabrício Bruno, você tocou num ponto importante. O Felipe Luiz, ele era jogador até 2 anos atrás. Ele sabe como é a vida de jogador. O Fabrício Bruno talvez está insatisfeito. Nessa parte tenha pesado. É óbvio. E a partir do momento que o jogador está insatisfeito, o Felipe Luiz ele terá um problema diário para lidar. Porque um jogador que está insatisfeito, ele não está feliz, certo? A palavra já diz, ele não está feliz. E se ele não está feliz, ele vai ser mais feliz no Cruzeiro, pelo menos ele já aceitou a proposta do Cruzeiro, o projeto do Cruzeiro, é melhor deixar esse jogador partir por conta disso tudo que eu acabei de mencionar. Jogador considerado caro, mensalmente falando, para a folha salarial do Flamengo, jogador insatisfeito que com o passar do tempo vai cada vez mais se desvalorizar. Ah, beleza, tem que ter alguém de confiança no banco de reserva? Eu concordo. Mas é para isso que o José Boto chegou, é para isso que tem uma diretoria. Porque em determinado momento você vai ter que buscar uma reposição no mercado. E eu tenho certeza absoluta que o José Boto, que é um cara que é super bem informado, que todo mundo avalia muito bem no mercado de scout, eu tenho certeza que ele tem um zagueiro do mesmo nível do Fabrício Bruno que possa contratar por essa quantia que pode vender para o Cruzeiro. Ô Dedé, será que tem outro Fabrício Bruno disponível por aí? O Flamengo achou o Pablo Mari, né? Um tempo atrás, 2019, que ninguém esperava, né? Rendeu tecnicamente e financeiramente, né? Pode tirar da cartola aí, um cara que a gente não conhece. Não, assim, o Zé Boto tá muito bem informado de questão
comissão de scout, deve falar, olha, eu tenho alguém aqui no mercado que vai me entregar o que o Fabrício Bruno entrega com valor menor e quem sabe até dar um retorno financeiro pro Flamengo. Então, acho que o trabalho foi conveniente, é esse mesmo, entendeu? Então, é mapear o mercado, já tem alguém ali rapidinho para trazer esse jogador para dar o suporte durante a temporada, que ela é desgastante. O Flamengo tem o Mundial, né? Tem Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Carioca, Supercopa, são muitas competições realmente, mas o Flamengo tem um bom retrospecto. Trouxe bem o Pablo Marinho. Nossa, baita exemplo que você deu. Lembrou, resgatou bem, porque pensando assim, zagueiro, né, à toa que o Fabrício Bruno era cotado e ia para a seleção brasileira, não vem à cabeça, assim, alguém disponível. O Nino era outro cara de seleção que está na Rússia, deve ser complicado para trazer. O Adrielson saindo do Botafogo, mas já tem compromisso na segundo dia, o salário é muito pesado, né? O Cruzeiro se assustou com a pedida do Adrielson, né? 3,5 milhões. Não, mas olha só, gente, para ir em nomes óbvios assim, beleza, a gente vai. Não precisa de um José Boto, que é um cara expert. O Boto tá lá pra isso, né? Gente, é isso. Porque nomes óbvios, beleza, é fácil você achar um nome óbvio. Negocia, paga muito. É caro, exatamente. A gente sabe que o Nino é bom zagueiro, a gente sabe que o Adrielson é bom zagueiro. Só que José Boto, ele é pago, ou está sendo pago, ele foi contratado para achar nomes interessantes em outros mercados também. Boto, agora é contigo. É um zagueiro, um centroavante. Pega teus contatos, a agendinha ali, se vira, como diz tropa de elite, se vira. Agora é com 0-1. Agora é você, 0-1. Vai começar o ano, o Flamengo vai precisar de um zagueiro e principalmente de um centroavante para começar a temporada. Tem Supercopa do Brasil aí contra o Botafogo já em fevereiro e não tem o camisa 9 lá para jogar. Vamos ver. Falar do Malvadão, Fernandão. Faz tempo que a gente não fala de Malvadão. Dezembro foi Fogo TV nesse programa aqui e Flu TV ali naquela luta do rebaixamento. Já vamos direto na tela prática pra gente falar quem fica, quem sai. Bom, vamos lá. Chegando. Lembrando que quando tem o amarelinho pensando, não tá confirmado. Firmino, todo mundo conhece, tá no mundo árabe, fez muitos gols no Liverpool. Inclusive no Flamengo, na final do Mundial, foi ele, não foi? Fez o primeiro. Que cortou e chapou, foi ele, não foi? Traoré, que eu não conheço, mas os meninos conhecem, eu conheço só de nome, porque ele tava no Shakhtar, né? Trabalhou com o Boto no Shakhtar, dei uma pesquisada na internet hoje, eu e o B, mas não vi muita coisa, porque melhores momentos também são melhores momentos, né, Fernandão? E o Roger Guedes, que eu acho que é a cara do Flamengo. Depois você me julga. É do time que o Arthur Jorge tá indo. Isso aí. E saindo já confirmado o Gabigol, que postou agora que confirmou no Cruzeiro. Davi Luiz, que o Cruzeiro quer, que o Fortaleza parece que tem interesse também. Léo Pereira na dúvida e Pulgar na dúvida. Fernandão e Dorileu. Fernandite. Acho difícil o Léo ou o Pulgar saírem para algum time daqui. Pode ser que aconteça, mas para Mas de onde vem essa história de Léo Pereira e Pulgar saírem? O Pulgar... Boca que é o Léo Pereira, né? Também, mas acho que ele tem mais chance de sair aí é o Pulgar, porque parece que ele não quer renovar, ele quer sair realmente do Flamengo e quer sair do Brasil de forma geral. Então é um jogador que, ao que tudo indica, não deve ficar no Flamengo para 2025. O Léo Pereira já é uma situação menos... Como é que se diz? Esqueci, fugiu a palavra. Menos concreta? Menos concreta, é menos isso. plausível. Mas... Cara, o Pulgar vai sair do Flamengo pra onde? É uma pergunta assim, falando de futebol. O Pulgar vai sair do Flamengo pra onde? Ele pode não querer mais morar no Brasil, e tudo bem. Árabe, Fernandão. Ele é chileno. Ou pra um time de meio escalão da Europa. O dólar e o euro no Chile é igual no Brasil, $1 bilhão por um. GV, mas é negócio. Já é negócio. O Pulgar é um bom volante. Titular do Flamengo hoje? Titular da seleção chilena? Não sei, mas tem tudo pra ser. Mas pra você sair daqui, a gente tá falando do Luiz Henrique aqui, pô. Claro que são níveis diferentes, atacante, volante, mas ele vai sair do Flamengo para um time, sei lá, vou falar da Grécia, pro Braga de Portugal, nada contra o Braga, mas entende o que eu tô falando? Ele veio da Fiorentina, se eu não me engano. Eu acho que ele cabe num time da mesma prateleira ali, um time médio da Itália. Uma coisa é querer sair do Flamengo, outra isso coisa é querer sair do Brasil. Porque ele joga um monte de time do Brasil fácil. Sim. É isso que eu tô falando, ele vai no Flamengo, Libertadores, Copa do Brasil, sempre brigando lá em cima por esses títulos. Enfim, a gente não sabe o que está motivando o moleque a querer sair, né? Agora vem pro lado de cá. Não dá pouco ainda, não? Pro time milionário, bilionário, malvadão. E não tem ninguém confirmado aí. Mas tem sido característica do Flamengo nas últimas janelas. E poucas contratações. Esse tipo de movimento. Eu acho que agora ainda mais, GV, porque tem uma nova gestão, o BAP tá entrando ali ainda
cortando os gastos e tal, falou que o Flamengo, o Boto, eu tive na entrevista do Boto, na entrevista de apresentação na segunda-feira, o José Boto, português, que foi apresentado como diretor técnico do Flamengo, ele disse que o Flamengo tem o dinheiro suficiente para reforçar o elenco e ter um elenco competitivo da forma que eles imaginam, mas a gente sabe que o Flamengo não vai ter tanto investimento como já teve em algumas temporadas passadas. E aí talvez o torcedor tenha que se acostumar um pouco com o Flamengo trazendo jogadores com menos grife, mas pensando mais no rendimento deles. Com o Flamengo, cadê aquele dinheiro todo? Então, esse último ano do Rodolfo Landim na gestão do Flamengo, ele gastou muito dinheiro com contratação, né? Alcaraz veio a peso de ouro, um jogador que ainda não encaixou, e alguns outros. Então, Plata, enfim. Plata também. Então, quando o BAP assume, ele fala, olha, vai ser uma temporada que a gente vai precisar vender jogador. O Flamengo não vai ser aquele, quando o Landim assumiu, era a virada, de 2018 para 2019. Aí veio o Gabigol, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, aquele elenco todo. O Flamengo estava com muito dinheiro para investir. Esse ano o Flamengo já não tem tanta grana assim, pelo menos pelo discurso do BAP, é o que a gente consegue notar. E é natural, a gente vê menos jogadores especulados e talvez jogadores que não sejam tão conhecidos assim como o Traoré, o Lassina Traoré, que é um jogador de Burkina Faso. Joga no Shakhtar Donetsk e o Boto que levou ele para o Shakhtar Donetsk. Então é um jogador que foi oferecido, o Flamengo, através do Boto ali, da cúpula, gostou do nome e é um dos jogadores que o Flamengo tem interesse. O Boto confirmou isso na entrevista coletiva, mas não é o único. E o que ele disse também de importante, a prioridade é o ataque, ou seja, repor a saída do Gabigol. Mas não pegou mal não, porque eu tive agora no Réveillon falando de novo aqui, o povo veio falar, né? Todos os flamenguistas que vieram falar comigo falaram, não gostei da declaração dele. Que história é essa que não tem que agradar a torcida e imprensa? Imprensa, beleza, não tem nada com a gente. Mas a torcida é o patrimônio do Flamengo. Tudo bem que lá fora é diferente. Mas aí a gente volta para a discussão de quem vem trabalhar no futebol brasileiro precisa conhecer o nosso universo. Não é ser refém de nada, não. Mas entender que um discurso desse, você pode até fazer isso, mas você não precisa externar. Você arruma inimigo antes de começar o campeonato. Então, GV, mas é no contexto, ele deu essa resposta num contexto de contratações. Porque o Flamengo, durante algum tempo, se notabilizou por trazer muito jogador conhecido, aquele que se destaca no time forte do Brasil ou da Europa, que agrada a torcida. É um jogador... O Firmino chega, a torcida gosta. O Firmino todo mundo conhece, já viu jogar na seleção. E às vezes quando você traz um jogador menos conhecido, mas que pode te entregar também, a torcida às vezes torce o nariz e fala, ninguém conhece esse cara. Mas eu concordo com tudo isso. Meu ponto é, dar uma declaração dessa para qualquer torcida do Brasil gera um desconforto. E aí você precisa conhecer o universo brasileiro. Não é igual, gente. Eu vou mais longe. Dependendo do lugar do mundo que você dá uma declaração dessa, você vai causar problemas, não imediatamente, mas na primeira derrota, na primeira sequência ruim. Se ele traz esse cidadão aqui, que parece ser bom jogador, o cara não rende, o peso em cima dele vai ser 10 vezes maior por conta dele. Ele acaba transferindo tudo que ele falou para as contratações que ele for fazer. Ainda mais, hoje com a tecnologia, acabamos de dizer, dissemos não, Dori disse que ele levou o Traoré pro Shakhtar. Então, a gente já vê que ele gosta do jogador. E tudo bem, o cara pode ser um jogadoraço, mas se não for bem, toda a declaração que ele deu vai recair sobre o cara. Não, e ele fala um negócio que eu quero discutir com a gente também. Bota aqui, fera, pra mim. Que você acabou de falar no meu ouvidozinho aqui. Bota aí. Foi uma escolha minha. E se falhar, a culpa é minha. Porque isto é algo que... Isto é profissionalização. Alguém tem que ser responsável quando o treinador falha. Não é só o treinador. Mas agora toda a gente neste clube vai ter de trabalhar como nós queremos. Porque quem não trabalhar como nós queremos, sai. Depois, se as coisas correrem mal, o responsável, eu. Então, essa resposta, eu já tinha tomado um café com o Dorelio, ele tinha me contado antes. Felipe Luiz foi uma escolha minha, uma decisão minha. Se der errado, a responsabilidade é minha. Não dá pra ficar trocando de técnico toda hora. Isso aqui é Brasil, né? A gente sabe como é que funciona, apesar de a gente querer que fosse assim. Já tá escravo do próprio discurso, né? Refém do próprio discurso. Eu também gosto. Não vai poder demitir o Felipe Luiz e o Flamengo ficar em quarto no Carioca. Eu também gosto do que ele disse, mas ele tem que assumir. Exatamente. É isso aí. Tem que assumir porque a gente tá vendo, a gente vê o futebol aqui já há muitos anos de uma forma meio folclórica, né, GV? E a gente percebe que está mudando. Os treinadores portugueses, a forma do jogo, o jeito de se jogar, um futebol não tão glamuroso como a gente sempre gostou de ver, e os saudosistas falam isso o tempo todo, que o futebol está diferente, que não é tão bom quanto antes. Enfim, mudou. Se foi para pior ou para melhor, isso eu não estou aqui para dizer. Eu gosto da forma como se gere o futebol hoje, como está se transformando. Se ele fizer tudo o que ele está falando, eu já gostei desse senhor chamado Boto. Vamos ver se as coisas vão andar como ele está dizendo daqui para frente. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo aí que
recebeu uma proposta aí do Cruzeiro para a contratação de Fabrício Bruno. Isso mesmo, o Flamengo recebeu uma proposta, né? Uma oferta aí pela contratação do zagueiro Fabrício Bruno. Né? Na sua opinião, vocês acham que o Flamengo deveria negociar o Fabrício Bruno? Ou vocês acham que o Flamengo deveria segurar aí o zagueiro Fabrício Bruno, né? O Boto chegou aí botando moral aí na casa, ajeitando a casinha, né? Deixando aí tudo certinho, né? Vai ficar, segundo ele, fica quem quer, quem não quer não vai ficar no Flamengo, né? Só fica quem quer. E outra, se o cara não quiser ficar num time como o Flamengo, é porque ele não tem mais aí compromisso, né? Em ficar aí no time do Mengão, né? E o Flamengo aí está na busca, né? De jogadores aí que jogam na Europa. O Flamengo quer também jogadores europeus, jogadores que estão aí jogando na Europa, não necessariamente brasileiros que estão jogando na Europa, mas sim europeus. O Flamengo quer, né, deixar aí um pouco mais internacionalizado aí a marca, né, trazer jogadores com mais nomes para o elenco. E aí, o que é que vocês acham, na sua opinião? Quem vocês gostariam de ver atuando com a camisa do Flamengo? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.